Cumprimento o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Começo por dizer que a intervenção inicial do PSD era expectável. O objetivo do PSD é criar ruído, retirando o foco do essencial e colocando na questão da localização do aeroporto, diminuindo desta forma a presente audição e até mesmo a Comissão e os seus deputados. Esta intervenção, a do deputado Carlos Peixoto, coloca o PSD como se este não tivesse nenhuma responsabilidade nesta matéria ao longo dos anos. Sabemos que nos primeiros tempos de pandemia foi afirmado repetidas vezes por todos os partidos que estamos todos no mesmo barco e que queremos garantir os melhores resultados para o país. Na prática, o que se verifica constantemente é a tentativa de criar factos políticos onde eles não existem e é isso que voltamos a assistir hoje aqui. Nesta audição, o que importa falar é sobre coesão territorial. Tema, aliás, que o PSD, sempre que teve ou tem oportunidade, apregou aos sete ventos que o governo do Partido Socialista não privilegia. Hoje, vem o PSD dizer-nos que só há 10 páginas sobre a coesão territorial no plano de recuperação económica e social do país. Senhoras e senhores deputados, façamos um exercício simples. Vamos demonstrar com alguma facilidade que é falso não ser prioritário para o Governo e para o Partido Socialista a coesão territorial, a valorização do interior, do seu território, do seu património, das suas culturas, das suas gentes. Façamos um exercício que pretende demonstrar que este Governo, o Governo do Partido Socialista, está a trabalhar para reduzir as desigualdades, esse sim, grande desígnio do programa do Governo, agora muito reforçado no plano de estabilização económica e social, que pretende, acima de tudo, não permitir que a crise originada pela pandemia possa acentuar as desigualdades. As medidas que foram implementadas nestes meses de Governo, apesar dos decretos de estado de emergência, credibilizam o Governo, que demonstra de forma inequívoca que acredita na construção e implementação de medidas para valorizar efetivamente o interior. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera que a valorização do interior só é concretizável com o total apoio das autarquias, realçando e fazendo uso pleno do princípio constitucional da subsidiariedade e da descentralização nas diferentes áreas do desenvolvimento. Da nossa parte, a coesão territorial é o resultado do serzir de várias e muitas áreas. Vejamos só 4 áreas. Na educação, tal como acabou de afirmar a Sra. Ministra, foi lançado o aviso para a retirada do amianto de 578 escolas. São 166 municípios que terão de concorrer como donos de obra para uma área total de 929 mil metros quadrados de amianto. Sendo certo que cada escola tem a sua realidade e a média, como aliás já vi fazer numa comissão, da divisão do valor disponível para investimento pelo número de escolas, obviamente não se aplica e só tem como objetivo gerar pânico e confusão. Alguém tem dúvidas que a retirada do amianto das escolas é uma das formas de garantir coesão territorial e de combater as desigualdades? Ainda foi aprovada a realização da despesa com a aquisição de computadores, conectividade e serviços conexos para disponibilização às escolas públicas a executar nos anos de 20 e 21. Alguém tem dúvidas que esta medida, que promove efetivamente a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, que promove a utilização de recursos educativos digitais e o ensino do código e da robótica, é uma das formas de combate das desigualdades e de garantir, mais uma vez, a coesão territorial? Agora é fácil dizer que concordamos todos no objetivo, mas a verdade é que foi o Partido Socialista que faz. Que não haja dúvidas que estas medidas são o garante de que o Partido Socialista respeita os docentes, os não docentes, os alunos e os pais e que isto é para nós uma prioridade. Estas medidas revolucionam o sistema, provam que queremos mesmo que a educação seja de acesso universal e que neste espaço, o da escola, a cidadania seja uma realidade. Mais do que a afirmação de um conjunto de intenções, executamo-las, concretizamo-las. Referimos também o lançamento do programa para apoio dos centros de investigação, que tem estado no despiste à Covid-19. São mais 6 milhões de euros para uma área muito importante no desenvolvimento das sociedades sustentáveis em investigação científica. Sobre este capítulo, a educação, Sra. Ministra, gostava que explanasse a reprogramação dos fundos para a educação na União Europeia. Outro assunto que merece a nossa concentração, outra área também serzida na coesão territorial, o emprego. Foram recentemente lançadas diferentes medidas dentro do programa Mais Coeso, com o objetivo, como disse a Sra. Ministra, muito claro de criar cerca de 2.800 postos de trabalho, no total de 340 milhões de euros, sendo
milhões a fundo perdido, com uma comparticipação a 100%. Importa deixar claro que se diferenciarão valores para os que se considera emprego urbano, para territórios do litoral, podendo haver majoração inclusivamente para condições especiais, nomeadamente quando sejam casos de vítimas de violência doméstica ou refugiados, entre outros, e valores para o emprego no interior e empreendedorismo social, abrangendo assim mais duas áreas complementares, estando abrangidas assim verbas para pagamento de recursos humanos, mas não só. Alguém tem dúvidas que o alargamento deste programa a todo o território nacional, que não estava inicialmente previsto, neste contexto especial de recuperação económica que vivemos, servirá de alavanca para as pequenas e médias empresas e apoiará o combate às desigualdades? Sobre esta área, Sra. Ministra, e porque as dotações para os diferentes programas são diferenciados, queria colocar-lhe a seguinte questão, dada a sua afirmação de que será reforçada esta linha de apoio, quando prevê fazer esta avaliação de alargamento destas medidas. Outra questão também muito debatida, não só pelo Parlamento, mas por toda a sociedade civil, é a dos incentivos aos trabalhadores com vínculo de emprego público para mudança definitiva ou temporária para territórios de baixa densidade. Foi finalmente publicado o Decreto-Lei 40 de 17 de julho de 2020, que cria um programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no interior. Com este pretende-se combater as disparidades e desigualdades que se verificam, em particular entre as grandes áreas metropolitanas e os concelhos mais periféricos do interior, onde se registram baixas densidades populacionais e níveis de envelhecimento muito elevados. Neste contexto, identificámos o teletrabalho como instrumento de apoio à fixação de postos de trabalho em regiões menos populosas, bem como de favorecimento da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o princípio do respeito pelo direito dos trabalhadores e desta forma de trabalho dever ser sempre e representar uma opção do trabalhador será sempre um princípio basilar. Temos consciência que esta é uma oportunidade de promover a descentralização e a desconcentração gradual da administração pública, que terá também que dar, neste caso, o seu exemplo, como deu em tantas outras áreas. Prevemos ainda a criação de centros de teletrabalho, o que será um passo enorme para a concretização deste instrumento, sem medos, sem receios do absentismo e sem receios da menor produtividade, como muitos por aí alvitram. Pelo contrário, esta pode ser uma medida motivadora e que pode significar uma mudança na vida de quem pretende sair dos grandes centros urbanos. Repito o que já afirmei várias vezes. Teletrabalho não é trabalho em casa. Alguém tem dúvidas que a fixação de trabalhadores em funções públicas no interior pode mudar, de facto, o paradigma nos serviços públicos e promover, efetivamente, a coesão territorial? Senhoras e senhores deputados, para finalizar, um outro tema igualmente importante e que representa 15% do PIB, o turismo. Também nesta área, este Ministério tem dado o seu apoio. São conhecidas as 85 candidaturas da linha de apoio da valorização turística aprovadas, que envolvem um investimento de mais de 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões de euros. Aqui, mais uma vez, destacam-se as autarquias, que com a proximidade que as caracteriza e em articulação com as entidades regionais de turismo, já viram parte dos seus projetos desta linha aprovados num total de mais de 8 milhões. Mas a esta quantia soma-se o apoio à valorização turística, que financia projetos de coesão económica e social do território nesta área. Já se somam mais de 155 milhões de euros de investimento e um incentivo superior a 100 milhões. Ninguém terá dúvidas, com certeza, da importância deste apoio. Dito isto, Sra. Ministra, e em último lugar, gostaria que partilhasse connosco que acompanhamento fará o seu Ministério às autarquias para a implementação e concretização das medidas de apoio no turismo, vetor fundamental para a recuperação económica do nosso país. Disse.